ouvintes do Como é Linguística, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Giovana Beatriz. E eu sou a Marcela. Hoje vamos conversar sobre um artigo que traz reflexões muito importantes para quem estuda linguagem, educação, inclusão e também para todos nós que acreditamos no poder transformador das línguas na vida social. O texto se chama Letramentos de Surdos, Práticas Sociais de Linguagem entre Duas Línguas/Culturas, escrito pela Ana Cláudia Balheiro Lodi, Elaine Cristina Bortolotti e Maria José Zanata Cavalmoretti, publicado na revista Bakhtiniana em 2014. Nesse artigo, as autoras, a partir das obras do Bakhtin, um importante filósofo russo que viveu no início do século XX, discutem como o letramento de pessoas surdas se constitui como práticas sociais que envolvem duas línguas, Libras e português. E elas explicam como essa relação nem sempre é harmoniosa, porque envolve desigualdades históricas, ideológicas e políticas. Primeiro, vamos retomar o conceito de letramento que o artigo apresenta. As autoras partem de Signorini para definir letramento como um conjunto de práticas sociais de linguagens relacionadas a materiais escritos, mas que também envolvem valores socioculturais e ideológicos. Isso significa que, para a pessoa ouvinte, por exemplo, a oralidade e a escrita fazem parte de um mesmo contínuo de desenvolvimento linguístico. Já no caso de pessoas surdas, o processo é diferente, pois envolve Libras como primeira língua, que é ágrafa, ou seja, ela não possui registro escrito oficial, e o português como segunda língua, sendo a escrita em português algo que muitas vezes é imposto sem considerar sua língua natural. E aqui está o ponto central do texto. O letramento de surdos não é só sobre aprender a ler e escrever em português, mas participar ativamente de práticas discursivas em ambas as línguas, significando-as em sua vida social, cultural e identitária. Um aspecto muito importante que as autoras discutem é como Libras e português convivem no mesmo espaço e tempo, mas em uma relação assimétrica de poder. Historicamente, o português foi tratado como língua de prestígio, enquanto Libras foi marginalizada, proibida e vista como inferior. Elas até mencionam Bakhtin e Voloshinov para falar sobre esse papel colonizador da língua portuguesa na educação de surdos, como se fosse uma língua estrangeira imposta, carregada de ideias de poder e verdade. Isso gerou processos de opressão linguística e apagamentos das Libras por muitos anos. E por isso, o ensino bilíngue não pode ser apenas colocar Libras como apoio. Precisa haver uma valorização real da Libras, como língua fundante, pois é a partir dela que as pessoas surdas acessam o mundo, constroem sentidos e se reconhecem culturalmente. Um ponto muito interessante do artigo é quando elas trazem o exemplo de uma escola no interior de São Paulo. Antes, os alunos surdos estavam incluídos em turmas de ouvintes, mas sem aprendizagem real. Então, criaram uma sala específica para 2 alunos, com um professor bilíngue e um professor surdo. Lá, os alunos participaram de práticas de leitura e produção de textos em Libras antes de começarem a escrever em português. Por exemplo, eles gravaram entrevistas em Libras, assistiram aos vídeos, elaboraram roteiros e depois registraram as perguntas e respostas em português. E o mais bonito aqui, nesse processo, as crianças começaram a compreender a escrita do português não como algo isolado ou imposto, mas como mais uma forma de expressar o que já sabiam e sentiam em Libras. Esse artigo nos faz refletir muito sobre o papel do professor de língua portuguesa na educação inclusiva. Precisamos entender que nenhuma língua é neutra. O português carrega uma história de dominação sobre a Libras, mas se quisermos transformação social, precisamos garantir práticas de letramento que respeitem a língua primeira dos surdos. Não adianta ensinar português como um código sem sentido. O letramento precisa ser dialógico, social e cultural. Quando os alunos surdos escrevem em português depois de vivenciar plenamente Libras, elas passam a se ver como sujeitos bilíngues, capazes de transitar entre línguas e culturas. E assim encerramos mais um episódio do Como é Linguística. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos siga no Spotify e no Instagram, @comealinguística, para não perder nossos próximos episódios. Obrigada pela companhia de sempre e até a próxima, pessoal!